Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os temas que já caíram no Enem. Mas não é qualquer conversa, aqui a gente vai tentar entender como esses comandos praticados pelo tema podem se alterar de uma prova para outra. Se você tem interesse nesse tema e tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Se você achar que esse vídeo é relevante para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar o seu like aqui para mim. Bom, como eu me antecipei, nós vamos trabalhar aqui com os últimos temas que caíram na redação do Enem. Quando a gente pensa em tema, a gente está pensando naquela frasezinha que aparece ali no comando da prova de redação. Então você deve escrever dentro da norma padrão da língua portuguesa um texto de até 30 linhas a respeito de... E aí a gente tem sempre um negrito ali, marcando para nós sobre o que é para escrever, qual é o tema da redação, afinal de contas. Eu sempre digo para vocês que tem uma estratégia muito eficiente para a gente nunca perder o tema. Como assim? Para o nosso texto nunca ser considerado tangente ao tema ou mesmo uma fuga ao tema, que são dois casos que acontecem quando a gente não contempla esse tema de forma efetiva, né? 100%. Qual que é essa estratégia? É você sempre pegar a frase temática e colocar ela na sua introdução, apresentando esse tema na introdução. Isso é fundamental. Tem gente que tem muito medo de pegar essa frase para colocar na introdução, porque pensa que está praticando algum tipo de plágio. Mas nesse caso, especificamente, não existe plágio, tá? Essa cópia que você faz do tema, ela é super esperada pelo Enem. Ju, como assim a cópia é esperada? Tá, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Você está escrevendo um texto a respeito da democratização do acesso ao cinema. E você precisa se posicionar a respeito desse tema, tá? Você vai escrever sobre ele. Qual é a única forma de você dizer para o seu leitor que é sobre esse tema que você está escrevendo? É usando as palavras democratização do acesso ao cinema. Então, pessoal, não tenham medo de usar essas palavras. Vocês têm que supor um leitor, e eu falo isso aqui em alguns vídeos, vocês têm que supor um leitor para o texto de vocês que não tenham acesso à proposta de redação. Ju, mas o meu corretor, ele tem acesso. Sim, ele tem, mas ele está lendo o seu texto e avaliando se aqueles que não tiveram acesso à proposta ainda assim conseguem compreender sobre o que o texto foi escrito. Então, você tem que garantir que o seu texto, após executado, chegue na mão de qualquer pessoa que nunca tenha visto a prova de redação do Enem e a pessoa fala, olha que legal, esse é um texto sobre democratização do acesso ao cinema. A pessoa que não sabe qual foi a ordem que a prova te deu, ela precisa entender sobre o que você escreveu. Então, para isso, a gente tem que usar o comando. Bom, nem sempre é tão simples assim, porque o comando ele aparece de formas diferentes. Então ele aparece às vezes já carregado de um problema, às vezes ele traz algo positivo, em outras ele pede para que você reflita sobre limites, ou sobre efeitos, ou sobre consequências. Então ele vai guiar aí por onde o seu texto vai passar, qual caminho esse texto vai percorrer. E é nessa leitura dessa frase que a gente precisa estar muito atento para poder pegar esse caminho que é necessário ser percorrido. Para isso, eu trouxe aqui para vocês, e vou deixar aí na tela, de 2011 para cá, quais foram os temas que o Enem trabalhou, para que a gente perceba, principalmente, como que esses comandos eles vão se modificando ao longo dos anos. Bom, essas formas aqui, pessoal, não são exaustivas, o que significa? Não são as únicas possíveis de aparecerem na redação do Enem. Então a redação pode vir com uma pergunta no lugar do tema, ela pode vir com uma afirmativa de causa, então pedindo para que você diga as causas de um problema necessariamente, assim como ela vem com efeitos. Nesse caso de pergunta e de causa especificamente, a gente ainda não teve uma amostra do Enem, mas pode acontecer. E eu vou fazer um segundo vídeo com temas possíveis, assim, temas que poderiam aparecer na prova. E aí a gente trabalha essa dinâmica de perguntas ou de causas. Enfim, eu vou trazer alguns movimentos aqui para vocês. Nesse vídeo específico, a gente vai tratar dos temas que já caíram, tá? Então, olha aqui para mim, no ano de 2011, o que a gente teve? Viver em rede no século XXI.
os limites entre o público e o privado. Olha só, aqui a gente tem um comando muito interessante e muito específico. Por quê? Ele traz uma palavra aqui que é importantíssima, os limites, né? A palavrinha limites. Não basta eu escrever viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado na minha introdução e não desenvolver sobre isso ao longo do meu texto. Então aqui a gente tem que pensar com muito carinho na nossa tese, quando esse tema ele pede limite, ele pede diferença entre dois pontos. Nesse caso, o público e o privado. O que é a tese, Ju? A tese é a sua opinião a respeito deste tema. Então você pode opinar aqui de diversas formas. Você pode entender que em rede, ou seja, nesse mundo digital do século XXI, nós não temos mais limite entre público e privado. Esses limites ficaram borrados. Ou você pode entender que, ainda que estejamos em rede no século XXI, esses limites permanecem muito bem estabelecidos. Ju, qual é a melhor tese para eu usar no meu texto? Bom, vai depender do que você tem como argumentação. Se você acredita que esses limites estão borrados e consegue convencer o seu leitor disso a partir da sua argumentação, ótimo, então não tem problema nenhum, você pode partir para essa tese. Da mesma forma como se você acredita aqui que esses limites estão bem estabelecidos e a era digital, a internet, não interfere nesses limites, não tem problema nenhum também, desde que você sustente a sua tese. O que é sustentar a tese? É conseguir elaborar o seu argumento pensando no seu ponto de vista. Então é conseguir defender o seu ponto de vista. É conseguir com que um leitor lá da sua redação observe a sua opinião e valide essa opinião depois de ler o seu argumento. Então ele vai ver, nossa, essa pessoa aqui pensa que esses limites estão muito bem estabelecidos apesar da era digital. Estranho, hein? Eu não acredito nisso, vou ler aqui. Lê os seus dois argumentos e termina, caramba, não é que essa pessoa pode ter razão? Então, não é exatamente a gente convencer necessariamente o outro, mas é fazer com que o outro pense, com que o outro acredite que o nosso ponto de vista merece sim ser considerado, tá? Bom, então a gente não quer convencer a outra pessoa a qualquer custo, porque aqui a gente não tá pensando numa hegemonia de opinião. Então, só serve se a pessoa concordar com o meu argumento. Não precisa ser assim, tá? Mas vai ser validado se a pessoa acreditar que o seu argumento é possível. Então, é como se a gente finalizasse aquela conversa, olha, nós vamos aqui concordar em discordar, porque eu tenho a minha opinião, eu tenho os meus argumentos, mas eu entendo a sua opinião, entendo os seus argumentos, acho que eles são válidos, vou pensar melhor sobre o assunto, ou entendo seus argumentos, mas esse outro lado pesa para mim por uma questão individual aqui, entende? Então não é convencer, o leitor tem que sair daqui acreditando no que eu falei. Não, mas ele tem que sair da sua redação considerando, validando o seu argumento. Quando a gente pensa na tese, eu sempre falo para vocês tentarem retirar um problema do tema, porque assim fica mais fácil compor a redação. E por que mais fácil, né? Veja bem, lá na sua redação, no último parágrafo, você vai elaborar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela só faz sentido se ela resolver um problema, né? Já que é uma proposta de solução para algo, ou uma proposta de intervir em um problema, antes de mais nada, a gente tem que ter o próprio problema. Se você não levanta esse problema no seu texto, a gente tem um furo de progressão. O que você vai resolver no fim se você não teve problema nenhum ali no início? Consegue perceber essa dificuldade? É por isso que eu tenho essa insistência com vocês de que procurem sempre retirar um problema dessa tese. Se a gente olha para os limites aqui, esses limites eles precisarão ser abordados na argumentação, a gente pode pensar o seguinte, olha, os limites entre o público e o privado, eles são dificilmente estabelecidos em rede. Então, quando a gente está nessa era digital, esses limites, eles se tornam problemáticos. Eles não são mais claros para mim. Eu não consigo estabelecer eles de forma categórica. E claro, você vai ter que justificar isso depois. Daqui a pouco eu vou mostrar um planozinho de texto sobre esse tema, mas só para vocês já irem pensando. Olha aí agora o tema de 2012, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Bom, sobre o que a gente vai falar? Obviamente sobre o movimento migratório para o Brasil, que acontece neste século.
Ju, como que a gente vai abordar esse comando? Se vocês pegarem os textos motivadores desse tema em específico, e aí um parênteses, né? Existe um vídeo aqui no canal em que eu explico para vocês como utilizar os textos motivadores da melhor forma, então não deixem de assistir. Se chama exatamente como utilizar os textos motivadores na redação. E existe um outro vídeo aqui em que eu explico para vocês como escrever uma redação sem saber nada sobre o tema, se guiando aí, entre outras coisas, pelo texto motivador. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam. Eu vou deixar nos cards aqui em cima e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, então vamos pensar o seguinte. Se a gente pega os textos motivadores desse tema, que são os textos que vão guiar a nossa escrita, vocês vão perceber que esse movimento migratório, ele está separado em mais ou menos duas vertentes, tá? O movimento migratório que acontece em função do desemprego, da fome, de condições políticas de um país, e essas pessoas vêm para o Brasil. E um segundo movimento migratório em que as pessoas vêm em busca de oportunidade, mas não necessariamente elas foram forçadas a sair de seu país de origem. Então vocês podem abordar um ou outro eixo, não importa. O que importa aqui é você conseguir perceber como esses movimentos se relacionam com o Brasil. Então, você pode tirar daqui aquela estratégia que eu sempre digo para vocês. Quando pensarem na tese, na posição que vocês têm em relação ao tema, sempre tentando problematizar esse tema, pensem em duas causas para essa tese, ou uma causa e uma consequência, ou duas consequências para essa tese. Vamos lá. Eu considero que o movimento migratório para o Brasil no século XXI se apresenta como um problema na realidade de 2012, aí, que é quando a gente está trabalhando, quando o tema foi trabalhado. Ju, mas por que você acredita que é um problema? Bom, vamos pensar em causas, então? Argumento 1, uma causa, e o argumento 2, uma consequência. Vamos tentar pensar dessa forma. Olha, esse movimento é um problema porque o governo é negligente com essas pessoas que chegam até o país. Então ele não presta nenhum tipo de assessoria, ele não acolhe essas pessoas, não existe um tipo de asilo político para quem veio para cá fugindo de condições precárias ou guerra no seu país de origem. Então a gente tem uma ineficiência governamental em acolher essas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais eu considero o movimento um problema aqui no Brasil. Não significa que é um problema para o Brasil, tá? É diferente, essa abordagem, esse ponto de vista, eles são bem diferentes. Bom, agora vamos pensar numa consequência. Como consequência, nós temos, por exemplo, a volta de doenças já erradicadas, porque se o governo não está instruindo essa população, não está vacinando essa população contra doenças que ainda circulam no país de origem dessas pessoas, mas não circulavam antes aqui no Brasil, então a gente tem risco dessa volta. Nós temos pessoas em condições de miséria aqui no Brasil, então a gente aumenta a população que agora vive no Brasil e que está em condição de miséria. Se o governo não acolhe, não ajuda essas pessoas a se construírem enquanto cidadãos aqui no nosso país, a gente vai ter um sério problema de desemprego e provavelmente de superlotação das cidades de fronteira, que é por onde essas pessoas chegam. Então a gente tem muitas consequências derivadas dessa migração. Bom, então percebam que eu problematizei o tema, eu afirmo ele como um problema, a migração em si, ela se apresenta como um problema, mas tem uma razão para isso acontecer. É a ineficiência governamental. E tem uma consequência para isso. E aí vocês podem escolher uma das que eu falei aqui para trabalhar. Pessoal, é importante, quando a gente pensa em causas e consequências, é super importante que vocês foquem em um só, tá? Nossa, eu vou colocar várias causas aqui, várias consequências, porque eu sei muitas. Não faça isso. O seu argumento ele precisa estar centrado em um ponto. E para isso serve o seu plano de texto, para te ajudar a filtrar essas ideias. Qual é a melhor ideia que você tem a respeito desse assunto? Qual é a melhor causa dentre todas as causas que você consegue pensar sobre esse tema? O Enem não é uma prova, ou a prova de redação do Enem não é uma disputa de quem escreve mais, ou de quem tem mais repertório, ou de quem tem mais causas ou consequências para o problema. É uma prova de quem escolhe melhor o seu repertório, ou escolhe melhor as suas causas, os seus argumentos. Não é uma questão de quantidade, é a qualidade do que você vai apresentar ali, tá? Bom, vamos ver aqui esse terceiro, que é muito interessante.
tema de 2013 e que vai dizer o seguinte: efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Quando vocês pegam os textos motivadores, todos eles apresentam para nós que a lei seca foi muito eficiente na redução do número de mortes causadas pelo trânsito, por exemplo, por acidentes de trânsito. Você consegue perceber um número menor de pessoas alcoolizadas dirigindo. Então, é uma lei que foi muito bem... Então, são efeitos derivados dessa lei, apresentados ali nos textos motivadores, que a gente tende a ler como positivos, né? Então, nossa, Ju, caramba, esse é um tema positivo. Vou dizer que a lei seca foi ruim como? Se os textos motivadores estão me dando todos os dados de que ela foi eficiente. Olha, você não precisa discordar da lei, tá? E aqui é um caso importante de saber ler o tema. Esse é um tema de afirmação positiva. Os efeitos são positivos? São positivos. E dificilmente você vai conseguir discordar disso exatamente porque os textos motivadores estão te afirmando que são positivos. Então, o que eu faço? Bom, aquilo que vem como positivo para mim, eu não preciso dizer que não seja, mas eu posso dizer sempre que pode melhorar. Então, quando eu tô falando da implementação da lei seca, ótimo, a lei seca é super importante, ela tem sido, né, muito eficiente, mas precisa de mais. Precisa de mais fiscalização, precisa de mais conscientização para as pessoas. Essa lei, ela precisa chegar nos interiores, por exemplo, as fiscalizações estão muito retidas nas capitais, nas grandes cidades. Então percebam como eu não discordei da lei seca e nem dos efeitos positivos que essa lei trouxe. Mas eu consigo, dentro disso, ainda problematizar. Então ainda dizer, olha, a lei é ótima, que bom que o Brasil implementou essa lei, que bom que a gente conseguiu reduzir o número de mortes por acidente, mas isso pode ser melhor. E aí, você justifica as causas disso poder ser melhor, por exemplo, e lá no último parágrafo você vai colocar a proposta. E qual vai ser a proposta? Vou reformular a lei? Não, mas eu vou insistir para uma efetivação da lei que já existe, tá? Então eu vou querer que essa lei ela seja melhor fiscalizada, por exemplo, tá? Então é assim que a gente vai lidar com temas que tenham essa abordagem mais positiva. Vamos lá para o tema de 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Bom, os textos motivadores também vão guiar a gente para que a gente questione essa publicidade infantil. Então, vejam bem, quando a gente bate o olho nesse tema, a gente já fala, tem problemas aí em relação à publicidade infantil. Ela não pode ser sobre qualquer conteúdo, ela não pode ser ilimitada, ela não pode ser feita por qualquer grupo, né? Por exemplo, um grupo alimentar que faz publicidade infantil vai interferir no consumo saudável ou não dessa criança, de alimentos. Então, veja, é problemático. Quando você lê o texto motivador, você tem certeza que é problemático. Então, aqui tá tranquilo, né? Basta a gente modalizar isso aqui. Então, a publicidade infantil, como ela se encontra hoje no Brasil e quais são as causas ou consequências da problemática em que ela está envolvida. Então, a publicidade infantil, basicamente, como ela funciona? Modificando hábitos de criança. Pode ser hábitos de consumo, pode ser hábitos alimentares, pode ser hábitos em relação às redes. Ela está ali interferindo sobre alguém que ainda não está completamente formado, que não tem todas as malícias que precisa ter para lidar com uma publicidade. Então, vocês podem trabalhar as causas e consequências dessa publicidade atingir esse público especificamente. Bem tranquilo, né? Agora vejam aí para mim o tema da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, nosso tema de 2015. Bom, se o de cima estava fácil a gente problematizar, era só modalizar, né? Era só pensar que essa publicidade é um problema, o de 2015 a gente nem precisa fazer isso, né? Porque se ele afirma a persistência dessa violência, ele já te entregou o problema. Qual é o problema? A persistência dessa violência. Então, qual é a nossa tese a respeito desse tema? Certamente a nossa melhor alternativa aqui é concordar com o tema. Olha, há a persistência dessa violência, essa violência acontece há muito tempo contra as mulheres e ela só vem crescendo a cada ano, por exemplo. Então essa é a sua tese a respeito do tema, não tem muito o que discutir. O que não daria certo aqui? Não daria certo a redação te entregar
a afirmativa de que existe a persistência da violência contra a mulher, te entregar textos motivadores que mostram essa persistência e você escrever dizendo que isso não acontece, tá? Aí seria muito complicado, não consigo enxergar isso dando certo. Então a gente tem que ter, enfim, saber fazer essa leitura, né? Quando ele não entrega o tema, a gente problematiza, mas quando ele entrega o tema, a gente recebe de bom grado, né? Concorda e escreve sobre ele. A mesma coisa vai acontecer no de baixo, olha lá, no de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aqui a gente separa dois momentos. O primeiro de encontrar o problema. Bom, se ele está pedindo caminhos para combater a intolerância religiosa, o problema é a intolerância religiosa. Ju, dá para eu escrever dizendo um texto aqui dizendo que a intolerância religiosa não existe? Cara, não nesse mundo, assim, não no mundo da coerência, né? Porque como é que aprova um exame nacional aplicado para mais de 5 milhões de pessoas vai te pedir caminhos para combater uma coisa que não existe? Então, calma lá, a gente tem que saber ler o tema. Então, a gente vai afirmar e concordar que essa intolerância existe. E aí tem uma palavra importante, que é a palavra caminhos. Então, Ju, isso significa que eu vou passar o texto todo produzindo propostas de intervenção, já que ele quer caminhos, ou seja, ele quer soluções? Não. Você pode dizer por que a intolerância religiosa existe, então trabalhar com a causa em um argumento é uma possibilidade, e dizer quais são as consequências dessa existência é uma segunda possibilidade, né, para o segundo argumento. Por que você vai fazer isso? Para construir sua linha de raciocínio. Olha, a intolerância existe. Ela existe por esse e esse motivo e as consequências dela são essa e essa. Então, a gente tem que intervir. Esses caminhos, de fato, a proposta mesmo de intervenção, ela vai aparecer só lá no último parágrafo. Então, não precisa vir o texto inteiro sugerindo medidas para esse combate. Primeiro, faça o seu leitor compreender que é importante que esses caminhos existam. Por que é importante que eles existam? Quais são as consequências de a gente não combater essa intolerância, tá? Então, pode trabalhar da mesma forma como você trabalharia aí a publicidade infantil. Bem tranquilo, então, né, gente? Vamos lá. Mais um aí. Olha o tema de 2017. Desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil. A palavra do comando aí, desafios. Bom, qual é a minha tese? Os desafios existem e são das mais diversas ordens. Ju, se eu quiser falar que não existe, aí você tem que fazer outra prova, porque essa aqui tá pedindo para você falar sobre esses desafios. E se tá pedindo para você falar sobre eles, é porque eles existem, né? Vencido isso, vamos pensar. Os seus argumentos, você vai fazer a afirmativa de que esses desafios existem lá na sua introdução, porque essa é a sua tese. Os seus argumentos, eles podem trabalhar a causa desses desafios, por que esses desafios existem e quais são as consequências, no segundo argumento, desses desafios. Então, você não precisa escrever o primeiro parágrafo da argumentação listando desafios e o segundo listando desafios. Não, você vai fazer a afirmativa de que esses desafios eles persistem na sociedade e vai desenvolver o seu texto mostrando quais são as causas desse ou desses desafios, né? Depende da forma como você se organizar, e quais são as consequências deles. Então, a ideia causa e consequência aqui também serve bem direitinho, ainda que a palavra seja desafios, tá? Não vale listar um monte de desafios lá no seu argumento. Lembra que o seu argumento é para convencer o seu leitor do seu ponto de vista. Se você está dizendo que existem desafios, então vai lá mostrar para ele quais são as causas e quais são as consequências, que é para ele ficar esperto e realmente pensar, caramba, esses desafios existem. Tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um dos temas que eu considero mais complexos de 2011 para cá, porque ele tem muitos comandos diferentes. Vocês já me ouviram falar isso aqui em outros vídeos, mas veja bem, a gente precisa falar de manipulação, do comportamento do usuário, de um controle de dados e tudo isso no universo da internet. Então tem mais comandos do que desafios para a formação educacional dos surdos, por exemplo. Não estou dizendo que uma temática é mais difícil do que a outra, mas o comando ficou mais complexo. E aí percebam o seguinte, aqui existe uma manipulação. A manipulação, ela tem por si só um sentido negativo, né?
Ninguém gosta de ser manipulado, ninguém gostaria de ser manipulado. E aqui a gente tem a afirmativa de que existe uma manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que você vai fazer? Você vai negar essa manipulação? Claro que não, você vai afirmar ela. Então, olha, essa manipulação realmente existe, e aí você pode trabalhar 2 argumentos falando 2 consequências dessa manipulação, ou os 2 argumentos falando uma causa e uma consequência. Fácil, tá? Vai desenvolver assim, tranquilo. Então percebam como o comando te deixa um pouco perdido, mas é muito simples resolver. Com a ideia causa, consequência, consequência, você resolve tranquilo. Percebam como isso vai se encaixando em todos os temas. E, por último, aí o nosso tema mais recente, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam que aqui a gente não tem um comando negativo, porque a democratização do acesso ao cinema é positiva. Então, sim, nós queremos um cinema democrático, nós queremos o acesso ao cinema democrático. Então, Ju, o que eu faço? Bom, você pode, para problematizar esse tema, dizer que isso não acontece. Então, você pode dizer que hoje o acesso ao cinema no Brasil deveria ser democratizado, mas infelizmente não é. E não é porque desenvolve um argumento como causa. Quais são as consequências de não ser? Desenvolve seu argumento de consequência e resolve a situação lá embaixo. Fácil, não tem segredo, tá? Ou desenvolve 2 argumentos falando dos porquês de você acreditar que hoje nós não temos uma democratização do acesso ao cinema. Ju, e se eu quiser falar que nós temos, que o nosso cinema é 100% democrático, o acesso é democratizado, é tudo 1000 maravilhas. Bom, aí você vai fazer essa afirmativa, vai fazer essa defesa na sua argumentação e lá no final, na proposta de intervenção, o que você pode propor é que as medidas que já existem, elas continuem em vigor, porque assim você garante que essa democratização se estenda, que ela se torne permanente, por exemplo. Então você pode sim dizer aqui, nesse caso, né, nesse comando que não te deu problema, ele foi para a questão positiva, que a democratização existe, ela funciona muito bem, então nós vamos manter os mecanismos que permitem essa democratização. Fácil, tá? É possível fazer isso. Eu acho mais difícil, mais arriscado e recomendo sempre a problematização. Até porque se vocês pegarem os textos motivadores, vocês vão perceber que o cinema não é democrático. Então tem um texto lá que fala, por exemplo, que nós já tivemos muito mais salas de cinema do que nós temos hoje no país. Essas salas estão diminuindo, elas não estão aumentando. Essa é uma das razões pelas quais a gente pensa que, então, essa democratização, ela não está assim tão firme quanto nós gostaríamos. Mas se você quiser e tiver argumentos para sustentar que ela existe, é só sustentar e lá na proposta de intervenção você aplica ou você propõe a manutenção dos mecanismos essenciais para a manutenção dessa democratização. Beleza? Pessoal, agora a gente vai para uma segunda parte aqui, em que eu selecionei 3 temas diferentes, só para mostrar para vocês um pouquinho mais na prática como a gente faria o plano de texto desses temas, né? Porque eu passei por todos aqui com vocês, mas tem uma forma da gente ir um pouquinho mais para a prática. Olha lá, eu peguei a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse, como eu comentei com vocês, é um tema que já te entrega o problema. Então, qual é a tese? Qual é a sua posição sobre esse tema? É que a violência contra a mulher na sociedade brasileira, ela existe e ela aumenta todos os anos. Ótimo, então essa aqui é a sua opinião sobre o tema. E agora, vamos pensar em 2 argumentos? Aqui eu escolhi fazer causa-causa. 2 causas para o meu ponto de vista. 2 causas para eu acreditar que essa violência existe e aumenta a cada ano. A primeira delas, eu vou trabalhar no argumento 1, que é o machismo e o patriarcalismo. E a segunda delas, eu vou trabalhar no argumento número 2, que é a ineficiência governamental. E aqui, pela ineficiência governamental, a gente pode pensar, por exemplo, no acolhimento das mulheres que fazem denúncia, ou na garantia das medidas preventivas ali de proteção à mulher, que muitas vezes ela pede a pessoa para quem ela pediu esse distanciamento não respeita essa medida, e é muito difícil que essa mulher seja acolhida. Nem todas as denúncias que são feitas, né, são levadas a sério, a gente sabe disso, tem inúmeros casos, inúmeros relatos. Então é a ineficiência nesse sentido, de não conseguir abarcar essas mulheres, não conseguir, de alguma forma mais eficiente, garantir aí
uma segurança para essas mulheres que sofrem de violência doméstica. Bom, segundo tema aqui é o viver em redes no século XXI, os limites entre o público e o privado. Qual é a minha tese? Problematizando esse tema, eu posso acreditar, olha, nós temos muitos desafios para estabelecer os limites entre o público e o privado. Eu acredito que, por isso, esses limites estão borrados, eles não estão bem estabelecidos. E eu vou trabalhar com duas causas aqui de novo. A primeira causa, no argumento 1, criança, principalmente, tá? Não só, mas principalmente, crianças, adolescentes e idosos tendem a não conhecer o uso seguro das redes. As crianças e os adolescentes acabam aprendendo no uso, e os idosos têm muita dificuldade com essa alfabetização digital ainda. Eles estão mais suscetíveis a golpes, por exemplo. E quando eu digo golpes, eu digo fornecer dados que são privados para uma rede, para aquilo que é público. Então, compartilhar informações privadas para o público. E o argumento 2, falta de punição efetiva. Então, a gente tem uma frequência de golpes e de vazamento de informação na internet, e isso a gente não vê uma punição efetiva para essas pessoas. Bom, então a gente tem, por exemplo, muitos relatos de ex-companheiros que, por não aceitarem o fim de um relacionamento, colocam fotos íntimas das mulheres nas redes. Então, tornam público aquilo que deveria ser de âmbito privado. Eles não teriam direito de fazer isso. Mas e a punição para essas pessoas? Como que isso fica? Então a gente tem uma causa aí, que é essa falta dessa punição, ou essa ineficiência da punição, que colabora para a manutenção borrada desses limites entre o que é público e o que é privado. Por quê? Se as pessoas me dizem que isso é do âmbito privado, mas eu jogo a foto na internet, coloco ela no âmbito público e ninguém faz nada, as pessoas agem como se isso fosse normal, então eu estou borrando esses limites, tá? Bom, para a gente fechar aqui então, última situação, último caso, nós temos aqui os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Então, como eu disse para vocês, aqui a gente tem um tema de afirmativa positiva, o que não é um problema para nós. Nós vamos concordar com isso, ó. A lei é muito importante para o país, mas precisa ser melhor efetivada. Então vamos lá, no argumento 1, ó, eu vou dizer primeiro que lá no argumento 1, que falta conscientização da população a respeito dos perigos da mistura entre álcool e direção. Por que essa é uma boa forma de trabalhar o argumento 1? Porque quando eu digo que a população não está conscientizada desses perigos, eu estou dizendo da importância da lei. Se eu digo da importância da lei, eu estou evidenciando que os efeitos dela são muito positivos. Então perceba que eu estou alinhada com o meu ponto de vista. Eu não posso apenas problematizar, já que a minha tese afirma que ela é importante. Em algum momento do meu texto, eu vou ter que justificar por quê. E aqui é um bom momento. Já no meu segundo argumento, eu já não estou trabalhando mais com a importância, eu estou com a segunda parte da minha tese. A parte de que ela precisa ser melhor efetivada. Como eu vou fazer isso? Eu vou dizer, olha, falta fiscalização, tá? Uma das causas dela ser pouco efetiva ainda é que falta fiscalização. E aí a gente desenvolve sobre isso. Percebam como em todos os argumentos existe uma síntese do que vai ser desenvolvido. E essa síntese, ela precisa conter só uma ideia. Ela não pode conter mais de uma ideia, tá? Sempre uma ideia principal. Senão o seu argumento perde em coerência, perde em progressão temática, vira tudo uma confusão ali, você não consegue desenvolver sobre nada. Você cita 10 causas e nenhuma delas está desenvolvida. Não é isso que a gente quer, tá bom? Pessoal, eu espero que a aula tenha sido boa e útil para vocês. Se foi, eu peço por favor para que deixem o like aqui para mim nesse vídeo e compartilhe com os amigos de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito do que a gente trabalhou aqui, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo ou me procurar lá no Instagram, @julianamoreira2020, que a gente conversa melhor por lá também. Se você tem sugestão de temas pra gente trabalhar aqui no canal, tem algo que você tem dúvida, quer entender melhor, e não tem nos vídeos aqui ainda, é só deixar a sua sugestão nos comentários também, que eu tô sempre ouvindo vocês, pra que a gente fique bem alinhado entre o que eu tô produzindo e o que vocês querem também, tá? Por hoje é só, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!